Olá, estamos aqui no canal Conservadores da Baixada Santista. Hoje é dia 23 de abril, sábado, e nós vamos trazer aqui um assunto um pouquinho polêmico para a comunidade das pessoas que moram na proximidade do Canal 4 com a Rua Bolívia, bem em frente à Rua Bolívia, para ser mais preciso. Nós tivemos lá recentemente a entrega de uma obra no início desse mês, e essa obra causou alguma polêmica devido às modificações que fez com relação à estrutura do local, porque alguns entendem que houve uma diversificação naquilo que é a padronização da cidade, que já tem a sua característica de ter a mureta branquinha em todos os canais. O quanto isso afeta a vida da população que reside naquele local. Então nós estamos aqui com o Rui Osório. O Rui Osório, ele vai nos dar a sua opinião a esse respeito. E estamos aqui também com o Marcos Simões. São dois santistas, conhecem bem a cidade e ninguém melhor que o santista para debater aquilo que lhe afeta ou não. Sejam bem-vindos, Marcos e Rui. Olá, tudo bom? Eu vou dar a primeira palavra ao nosso amigo Rui, para que ele coloque as suas ideias e depois nós possamos fazer uma discussão sobre o assunto. Então, eu acho que todo o mundo, todo o ser humano em si evolui. E tem uma mania que existe de querer conservar o layout das coisas, um layout da década de 40, 50, quem sabe até mais velho do que isso, e ignora-se a possibilidade de que as novas tecnologias precisam de uma alteração de layout para serem mais funcionais, mais baratas, inclusive menos agressivas ao novo visual da cidade. Então eu acho que a reforma da ponte, trocando os arcos tradicionais por metal, pequenos tubos de metal, ficou uma coisa bem suave, bem agradável, que não impacta o visual da cidade. Realmente pode ser que ali seja o início de um novo layout para as novas obras da cidade. Por favor, Marcos, fica à vontade. Então, sinceramente, eu estava pensando, se eu estou em Santos, eu estou numa fábrica, porque assim, Santos tem uma característica única que a gente tem nos nossos canais, com sempre aquela bolinha que pessoas até tatuam na perna, braços. A gente tem um layout característico, a gente enxerga nisso a nossa identidade. E assim, foi muito simplório o que foi feito ali naquele local. Poxa, os canais, a história de Saturnino de Brito, foi feito os canais, como a parte arquitetônica foi construída e como o santista pegou essa parte arquitetônica e se colocou na sua identidade. Eu sinceramente não acredito que a prefeitura, um arquiteto da prefeitura aprovou aquilo ali. Sinceramente, com a minha visão, eu acho que a gente tem que conservar o que a gente tem, principalmente a nossa identidade como santista. Veja que nós temos aqui visões bem diferenciadas, mas basicamente as referências que foram feitas aqui têm um fundo um pouco mais emocional em relação ao que a pessoa sente com relação àquela obra, o que ela causou, o impacto que ela causou, mais no sentimento que elas têm em relação a ser santista. Eu gostaria então que vocês se colocassem a respeito de uma outra questão, que seria a questão não só da modificação daquela estrutura, mas no impacto financeiro e econômico que ela pode ter gerado, né, para o município. Vocês enxergam que houve algum tipo de benefício ou, na verdade, não houve nenhuma modificação nesse aspecto para a prefeitura? Eu vou dar primeiro agora a palavra ao Marcos e depois ao Rui. Então, acredito que a reforma da ponte tenha sido necessária, porque a ponte estava caindo. Pronto. O problema é a parte visual, a identificação. A gente tem um canal todo padronizado, com um layout já, definido e abraçado e aprovado pelo santista. A partir do momento que a gente transforma em algo simplório, parecendo uma fábrica, um guarda-corpo normal,
A gente está deixando nossas raízes e identidades de lado. Eu acredito que o impacto econômico ali é mínimo em relação a fazer ela como guarda-corpo com tubo ou colocar a estrutura de concreto. Talvez até a estrutura de concreto original seja até mais barata, eu acredito, no preço que está hoje o aço. Mas da forma que que está sendo feita, o que eu vejo é que não há um impacto financeiro, há um impacto sim em nossa, como fala, identidade. É assim, quando se fala em impacto financeiro, as pessoas tendem a olhar uma obra, e nós estamos numa cidade muito grande, em que às vezes economizar um pouquinho em cada obra pode trazer um grande impacto às contas da cidade, e aí eventualmente utilizar as sobras financeiras para ações sociais, que são uma grande carência na cidade. Então, de repente, se a gente gastasse ali, sei lá, 10, 15, 20% a mais para colocar os arcos, que efetivamente não trariam diferença nenhuma prática para a ponte, nós teríamos que reduzir esse valor de alguma ação social que poderia ser feita para o município. Então, olhando pelo lado econômico-financeiro, a ponte está lá, as pessoas conseguem passar, realmente era necessário reconstruir a ponte porque ela estava comprometida, e foi escolhida a forma mais rápida e barata de fazer. E como foi a forma mais barata, com certeza esses recursos que sobraram poderão ser usados para ações sociais. Por isso que eu acho que não se pode olhar somente para o lado turístico, até porque está no meio do Canal 4, não está à beira da praia, dificilmente algum turista verá essa diferença. Ok, pode-se pensar em manter uma identidade visual lá na praia, mas até isso eu contesto, porque eu acho que a gente tem que fazer obras com o mínimo de gasto possível, para que sobre mais dinheiro para investir nas nossas crianças, nos menos assistidos, nos grupos de excluídos da sociedade, e parar de gastar tanto dinheiro só em papagaiada, uns arcos, não tem nada a ver isso, enfim. Mas pronto, é uma opinião que eu não concordo. Eu acho que o dinheiro tem que ser otimizado para assistência social e não para ficar fazendo arquinhos de concreto. Bom, eu gostaria também que você se manifestasse sobre um outro aspecto. Veja, em relação a custo, benefício, em relação à identidade do local, a identidade da cidade, do Santista, né, com o seu próprio espaço urbano. Mas assim, vamos tentar ver de uma maneira um pouco mais objetiva. A ponte sobre os canais, né, ela sempre sofre com a questão das marés. Aqui nós temos um problema que temos maré alta, os canais enchem, né? E muitas vezes as águas transbordam até mesmo por cima das pontes. Então eu gostaria de saber, independente daquilo que vocês prefeririam como layout da ponte, aquela ponte tem com essa característica atual maior ou menor probabilidade de vir a ser derrubada. Porque nós temos que pensar, em primeiro lugar, na segurança das pessoas que também vão transitar pelo local. Não basta só que ela seja barata ou que ela seja bonita de acordo com o layout da cidade. Mas ela é uma ponte segura? Num dia em que você tenha um transbordo de água que muitas vezes passe ali por cima, eu gostaria que vocês comentassem a esse respeito. Pode começar. Então, tá bom. O que eu penso é o seguinte, eu não tenho a parte técnica para definir se a ponte vai suportar ou não. Eu sei, por conhecimento, que as pontes em média duram 50 anos aqui em Santos. Mas o senhor é engenheiro? Não, isso eu sei porque eu vou dar um momento depois para vocês debaterem sobre esse assunto, mas eu gostaria de ouvir o posicionamento. Se ele vai entrar na parte técnica e não é uma pessoa técnica, não tem muita lógica ficar falando disso. Então, vou te explicar por que eu vou entrar nessa parte técnica. Porque a gente viu o engenheiro da prefeitura comentando sobre isso. A cada 50 anos as pontes são renovadas.
Então eu não estou passando uma informação que é pública. Mas com relação à segurança da ponte, eu não vejo nenhum problema com relação a isso, a maré, sobre e tal, porque aqui em Santos a gente sofre com isso mesmo. É uma como que falar? Uma característica, uma característica da nossa cidade, a sofrer com a maré alta, principalmente no inverno, e não tem como fugir disso. Eu não vou entrar em coisas que eu não conheço, porque eu não sou engenheiro, não desconheço esse tal engenheiro que falou isso, enfim, eu acho que uma vez que a gente aqui não tem as referências colocadas, eu acho que elas não devem ser usadas, mas é assim, se durar 50 anos, vai durar com o ferro ou com as rodinhas de concreto. Então, se as rodinhas de concreto são muito mais caras que o ferro, por que não usar o ferro? Novamente, caímos no mesmo caso. Sai mais barato, está atendendo, vai durar a mesma coisa. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Só um minutinho, seu Marcos. Nesse caso, então, eu gostaria que veja, já que nenhum nem outro tem condição de falar sobre dados técnicos, mas existe uma coisa que ela é visível, é aparente e independe de conhecimento técnico. Nós sabemos que o metal exposto daquela maneira, ele sofre muito mais com a corrosão. Então, seria mais provável que aquela muretinha ali, só de metal, ela viesse a cair mais rápido do que se ela fosse... Independente, eu sei que o senhor não tem conhecimento técnico, mas assim, observando... Imagino que todo concreto internamente tenha barras de ferro, porque eu vejo as pessoas colocarem primeiro barras de ferro e depois concreto para segurar. Então, eventualmente as rodinhas aí de concreto também vão ter as barras de ferro dentro. E por alguma razão a própria ponte ficou comprometida. O que comprometeu nela? O concreto, ou será que foram as barras de ferro internas? Então, é assim, de qualquer forma, nada que a manutenção normal da prefeitura não possa, de vez em quando, passar lá e pintar o metal, e com isso aumentar a durabilidade dele. Precisa a prefeitura começar a se preocupar também com a manutenção preventiva e não só a corretiva, mantendo sempre os custos baixos. Novamente, porque é muito importante a gente lembrar que uma ponte não põe comida na mão de um mendigo em Santos. Seu Marcos, pode complementar. Ficou assim. Então, com relação a primeira coisa que eu queria perguntar, Rui, é onde que você tem um dado técnico que sai mais barato botar tubos em relação a botar as rodinhas na ponte? Eventualmente algum engenheiro da prefeitura falou. Se a gente procurar na internet, deve ter lá. Legal. E o segundo ponto é o seguinte: poxa, ação da corrosão, vamos proteger com tinta, é complicado. O concreto, por si só, ele já oferece uma proteção ao metal. Então, pelo tempo de duração que você vai ter, vai sair mais barato. Ao contrário de uma ponte que está sofrendo com uma maré passando embaixo dele, tendência cada vez mais a degradar. Na minha opinião, eu ainda defendo as rodas pela identidade visual, pelo custo ser barato e outra, até para sobrar dinheiro, né, seu Rui, para os mendigos, os pessoal de rua, tudo lá, para ajudar as criancinhas. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, nós temos a participação aqui de alguns espectadores que têm comentários e algumas perguntas a fazer. Nós temos aqui mais uma participação. O seu Silvio, ele gostaria de fazer uma pergunta também para os debatedores. Seu Silvio. Bom, então, o que eu gostaria de comentar é o seguinte: o senhor Nilton aqui deu a sua opinião, né? Mas assim, a princípio eu acho que ele ficou meio que em cima do muro, depois foi pro lado do corrimão de ferro, né? Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte: a questão não só da identidade de Santos, né, que teria que ser mantida, apesar de não estar no projeto original, ela foi mantida o mesmo layout com essas pontes que foram feitas após a obra, né?
E assim, outra coisa também é a questão de segurança. É nítido, não precisa ser nem engenheiro, nem profundo conhecedor, é só olhar o design dessa ponte de metal, são uns corrimões fininhos, abertos, quer dizer, uma criança pode escorregar e cair no canal. E o outro lá, o antigo, além de manter toda a tradição, eles são o corrimão é largo, é de concreto, grosso, você tem uma segurança. Então, na minha opinião, eu gostaria que... qual é a opinião de vocês, né, nesse sentido? A minha opinião é essa. Rui? Realmente eu acho que aparentemente o concreto daria uma segurança maior para crianças, só que ao mesmo tempo também imagina-se que uma criança, até pela altura que tem os murinhos que em volta dos canais, que é bem baixo, elas correm o mesmo risco lá. Então o ideal é que crianças não andem junto aos canais desacompanhadas. Então não será uma ponte com um corrimão mais largo ou mais fino que irá mudar a segurança de uma criança ali, considerando sempre que todos os canais são protegidos por uma mureta de 20, 30 centímetros de altura. Qualquer criança conseguiria pular para dentro do canal, independente do uso da ponte ou não. Marcos, essa é a sua opinião também? Na minha opinião, eu concordo com o ouvinte. Ele expôs de modo simplório o que a gente pensa. Tem que ser seguir o layout da cidade, tá? E outra, já ele colocou uma outra situação, a questão do risco, porque até a gente lembrando, existem algumas normas regulamentadoras de segurança. Por exemplo, essa ponte que foi feita, ela não tem um rodapé, ela só tem o guarda-corpo. E a ponte que o sistema com as rodinhas, como o senhor me fala, ela já tem o rodapé, tem o guarda-corpo e tem a proteção e tal. Então assim, eu concordo com a posição dele. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal, debatendo esse assunto de extrema relevância para os cidadãos da cidade de Santos, e vamos continuar verificando se as questões de zeladoria, conservação e manutenção da cidade estão de acordo com as necessidades dos seus cidadãos. Muito obrigada. Obrigado.